Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. E seja qual for o horário que você esteja vendo e ouvindo, seja ricamente abençoado pelo Senhor. O meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Mas antes, quero te fazer um convite para você se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. E lá tem mais de 300 vídeos, você pode escolher quantos você quiser ouvir, ser abençoado, abençoar seus amigos, no seu grupo familiar, e você compartilhar a palavra de Deus. São vídeos curtos, onde é bem mais fácil as pessoas poderem ouvir, e as que são ocupadas também não levarem tanto tempo, elas poderem se desocuparem. Então, irmãos, agora eu quero compartilhar com os irmãos o capítulo de Daniel, o livro de Daniel, capítulo 9, e os versículos 20, 21 e 23, de 20 a 23, que dizem: Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando a oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai a fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considerado, pois a palavra entende a visão. Vamos orar? Senhor, nós queremos mais um dia te agradecer pelo fôlego de vida. Senhor, como é maravilhoso poder saber que estamos vivos porque o Senhor preservou a nossa vida, porque o Senhor cuidou de nós durante a noite, porque o Senhor nos livrou de todos os perigos de morte, de todas as maquinações, Senhor, de todas as ciladas. Muitíssimo obrigada pelo teu cuidado, pelo teu favor e pela tua graça para com as nossas vidas. Agora, Senhor, continua falando ao nosso coração, enchendo a nossa alma de confiança que existe um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa desde o amanhecer, um Deus que se preocupa ao pôr do sol, um Deus que se preocupa na madrugada, enfim, um Deus que todos os momentos e segundos está preocupado e cuidando de nós. Muito obrigada, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus mostra, é tão maravilhoso, tão restaurador e libertador a oração. Não há nada que a oração não possa fazer. Daniel está debaixo de muita pressão, de muita acusação. Dos seus inimigos à espreita para lhe destruir, procurando um motivo, mesmo que não tenha, tentando arrumar um motivo para lhe destruir, ao invés de Daniel espraguejar e acusar. Daniel se posiciona diante de Deus e ele começa a orar e clamar ao Senhor pela vitória, pelo socorro, pela proteção do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 20, que estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando,
na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da rede. Mas o que eu quero salientar aqui, irmãos, desse 21, ele diz: estando eu, digo, ainda falando na oração, ele ainda não tinha concluído, ele ainda estava orando. O anjo Gabriel veio dizer para ele que a oração dele havia sido ouvida. Irmãos, Deus não rejeita a oração, e a oração é a nossa arma de guerra e de vitória. No 22 ele diz: e ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. O sentido de servir a Deus, o sentido da oração, o sentido do amor e cuidado de Deus, quando nós entregamos para Ele a nossa causa, quando nós confiamos no Senhor, quando nós dependemos do Senhor, quando o nosso escape começa e termina em Deus, quando Ele é a fonte inesgotável da nossa confiança e segurança, que nele nós podemos vencer. Para fazer entender o sentido de se clamar, de se curvar diante de Deus, de depender de Deus, de dizer: Senhor, eu preciso de ti. Então ele diz: no princípio das súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar. Então, quando ele ainda estava orando, saiu a ordem de Deus, saiu o decreto que Deus lhe daria a vitória, que Deus estava ouvindo o clamor do seu coração, mesmo diante de todos os obstáculos e de tudo que o inimigo tinha feito para impedir a bênção de Deus. Ele não pode impedir o agir do Espírito Santo de Deus. Mas o pré-requisito para sermos vitoriosos é a oração, é a nossa confiança num Deus que é alfa e ômega, começo e fim, que nele começa e nele termina todas as coisas. Aquele que é impossível perder uma batalha, perder uma guerra, porque ele é o general, ele é o comandante, é ele que tem o poder do veto, é ele que tem o poder da aprovação, é ele que tem o poder da vitória, é ele que tem o poder da cura, é ele que tem o poder da libertação da alma, da mente, é ele que tem o poder de tirar o medo, de nos libertar do medo, é ele que tem o poder de frear o inimigo, aquele que se levanta contra nós, tentando nos destruir, aquele que nunca sai do controle. Aquele que diz assim: agindo eu, quem impedirá? Quem poderá impedir a ação do meu espírito? A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Escute a palavra de Deus. Se quebrante, se derrame, faça como Daniel, peça perdão para o Senhor, confesse os seus pecados e coloque diante dele a sua causa. Amém? Vamos orar, mas antes vou lembrar, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra poderosa. Obrigada porque o Senhor escuta o clamor do nosso coração, porque o Senhor se preocupa com a nossa alma, porque o Senhor nunca sai do controle, porque o Senhor é aquele que começa, Senhor, e que agindo o Senhor, absolutamente ninguém pode impedir a ação do teu Espírito. Então, Senhor, faz o impossível acontecer. Somente o teu Espírito Santo pode nos libertar, nos restaurar e nos curar. Nós te somos grata a tudo que o Senhor tem feito e a tudo que o Senhor ainda há de fazer. Então muda a nossa história, Senhor, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Que tenhamos um dia cheio da presença do Senhor,
trazendo livramento e proteção para cada um de nós e para os nossos familiares, no nome de Jesus. Seja abençoado.